Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Nena nada, tudo. Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Nena, Nena, Nena. Queria tanto dar um abraço em vocês. Ô, nem fala, dona Nena. Mas ó, se liga, é que eu tô nos corre agora do Dognauta, mas assim que essa quarentena acabar, eu vou aí na casa da senhora dar um abração bem apertado. Ai, me economiza que eu já tô gasta. E aí, mamãe? O que é que a senhora tá aprontando nesse isolamento, hein? Conta pra nós. Ai, uma rotina tão chata, meu filho. O que me salva são os vídeos do BS+, cada qual mais supimpa que o outro. E eu gosto das entrevistas também. Ah, você viu que agora tem os vídeos do filho do Messi Queda? Ele tem até um nome parecido com o do nosso Hiro, como é que é? Hiromasa. Isso. Eu vi, hein, dona Nena? O vídeo que a senhora ensina a baixar o aplicativo tá demais, hein, vó? Virou garota propaganda do BS+. Pois é, Manu. Eu sinto que eu tô até remoçando. É o Daimoku. Maravilha! Só Daimoku na causa! Não entendi a piada. Ô, Silvia, a quarentena tá te fazendo bem, hein? Você tá até mais relaxada. Relaxada, eu? O negócio só piorou. Imagina se já era muito serviço, a minha mão tá até esfolada agora de tanto passar sabão, esfregar com álcool. Olha, mas agora eu tô ouvindo o podcast Nova Revolução Humana. Meu Daimoku até aumentou? Vó Nena, Ai, meu amor. eu quero te dar um presente, hein? Que presente mais lindo. Ai, querido. Ô, vó, vai ter reunião de bloco. A senhora tá sabendo? A Magali até já me mandou o link. Eu reclamei. Eu sinto falta das reuniões pequenas. Eu gosto porque eles deixam a gente falar à vontade. E tem os relatos também, eles dão muita esperança. Ai, é tudo muito bom. Ô, eu também acho mó da hora, mano, tá ligado? É que agora eu tô nos corre aí, né, mano? Que é isso, Doguinho? Que é isso, mano? Você tá cheio de benefício. Tem até um programa novo agora? Já eu não. Eu tô tendo que desafiar pra valer com a oficina fechada, cheio de boleto pra pagar. Os boletos aparecem até em sonho, Doguinho. Bom, mas a gente não aprende que a atividade é oportunidade pra gente transformar, então. Topa fazer a matéria da reunião de palestra desse mês comigo, Doguinho? Isso, grão, velho. Não vai rolar, mano. Não vai rolar, velho. Eu tô, nossa, numa corre aí, né, gravando o programa, tá ligado? Mas, ó, se liga só. Eu tenho maior gratidão ao budismo, mano. É sério. Mas, assim, tô sem tempo, né, velho? Tô sem tempo, mano. É, os seguidores são mais exigentes, tá ligado? Eles ficam toda hora curtindo, colocando coraçãozinho, colocando comentário, mano. E aí você tá ligado, né? Se eu não corresponder, mano, ó, já era, velho. Já era, mano. Seguidores. E meu coração, como é que fica? Poxa, Doguinho, você nem tem mais tempo pra mim? Do jeito que tá, não dá. Eu bem que avisei, mas vocês não me ouvem, né? Aí, Doguinho, se eu fosse você, eu li a carta de Sado. Naquela época, o Nichiren tava exilado, sabe? Passando perigo. E sabe o que ele fez? Prezou as pessoas. Se liga aí, mano. E ó, respeita a minha prima, hein?
É isso mesmo. Véi. O moleque cresceu, hein, mano? Aí sim. Então tá bom. Sogrão, ó, se liga aí, sogrão. Pode contar comigo, tá ligado? É isso aí, eu vou fazer a matéria da reunião de palestra com você. E, Manuzinha, ô Manuzinha, meu amor, minha gatinha, você me ajuda, coração? Vai, diz que sim, vai, poxa. É assim que eu gosto. Doguinho, você vai amar a matéria. Nichiren Daishonin, ele tinha uma folha para incentivar um monte de discípulo. Você tem o programa, você tem o Namyo Horengekyo, a família. Então, pega a matéria no BS+, e bora estudar. Demorou, véi, demorou, mano. É isso aí. Valeu. Nena, nena, nena. Bom dia! Bom dia a todos, sejam bem-vindos à atividade. Do mês de junho. É isso daí, e aí, Larissa? Tudo bem, Caio? Tá um pouquinho frio hoje, né? Tá bem friozinho, gente. Foi Mas- difícil levantar da cama hoje, hein? Foi bem difícil, Foi bem eu quis ficar complicado. deitadinho. Mas vamos começar a nossa atividade? Vamos iniciar? Primeiramente, agradecer você aí de casa que tá assistindo aqui a nossa atividade. Acordou cedinho nesse domingo, Sim. bem friozinho desse Estão inverno. debaixo das cobertas, né, gente? Eu queria Se estar debaixo da cuidando. coberta Eu agora. também, mas estou feliz de estar aqui apresentando É pra isso. vocês a nossa atividade maravilhosa Exatamente, de hoje, né? Larissa. Então vamos começar? Vamos! Teremos agora a abertura com... Estela e Guilherme. Pode soltar o vídeo. Boa noite. Boa noite. Hoje eu tô com a presença do Giga aqui para dar um apoio à mamãe. E nas nossas palavras de boas-vindas, eu escolhi um tema que foi publicado agora no dia 20/6, do nosso querido sensei, que começa assim: vencer as preocupações com exuberante energia vital. Qual é o propósito da vida? É tornar-se vitorioso e ser feliz. Então, o que é felicidade? É a plena realização. É lutar contra as dificuldades. Não há plena realização se não houver dificuldades. Não se é feliz sem que haja plena realização. Não existe em lugar algum felicidade sem nenhuma dificuldade. Não é por realizar a prática da fé que o lodo das preocupações desaparecerá. A prática extrairá energia vital para não serem derrotados por elas. Por isso, tenham muitas preocupações. Assim, deve estabelecer uma condição de vida na qual aguardem ansiosamente para desafiar cada uma delas. É estabelecer uma condição de vida em que se é capaz de aguardar ansiosamente quanto poderá se desafiar contra as preocupações. Feliz é a pessoa de uma grandiosa condição de vida. Poderá viver todos os dias com um vasto coração. Feliz é a pessoa de uma forte condição de vida, sem ser derrotada nem mesmo pelos sofrimentos. Poderá desfrutar alegremente a existência, com serenidade e altivez. Feliz é a pessoa de uma límpida condição de vida. Sempre se expande ao seu redor uma refrescante alegria. Forte é a pessoa transbordante de esperança, que está se desafiando contra as próprias questões. Nunca perca a esperança, não importando as dificuldades que defrontar. Se a flama da esperança não se apagar, poderá em breve consumir pela chama qualquer escuridões. Enquanto tiver vida, haverá esperança. Enquanto houver esperança, o caminho poderá ser aberto.
Fé é a força motriz que desenvolve esse resiliente coração de esperança. É justamente a fé, a eterna esperança. Eu acho que esse poema tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? Nesses 3 meses dessa pandemia. Por isso que eu escolhi ele de coração para dar abertura à nossa atividade de hoje, né? Então, é isso. Um beijinho a todos, boa atividade. Tchau, tchau. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Estamos, pessoal. Kai, a gente tá em quarentena ainda, né? Quarentena, vocês viram aí o vídeo sobre o coronavírus, Covid-19. E eu queria saber o que as pessoas estão fazendo dentro de casa. Muitas pessoas voltaram a trabalhar, mas eu queria saber a rotina do pessoal. Eu também queria saber aquele momento quarentena, né? Bem O pessoal fala o que tá fazendo dentro de casa, se tá trabalhando, se não tá. E assim, a gente trouxe 3 pessoas. 3 pessoas, então foi a Luciana, a Nayane e a Quinha. Pode soltar o vídeo. Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e desfrutando de uma excelente condição de saúde, principalmente nesse momento em que a saúde ela está valendo ouro, não é mesmo? Bom, estou dando uma passadinha para falar como tem sido o meu dia a dia nesta quarentena. A minha vida ela sempre foi muito atribulada, era trabalho, por conta das atividades, do dia a dia em casa, enfim. E aí, de repente, tive que dar uma parada. Mas essa parada fez com que eu procurasse organizar melhor o meu tempo. Então, para que o meu dia seja produtivo, eu procuro estabelecer horários desde o momento em que eu levanto. Então, eu já realizo o Gongyo, Daimoku. Agora, nesse momento, eu tenho tido a oportunidade de fazer muito mais Daimoku.
Bom, procuro também ler as orientações do presidente Queda, né, para me manter conectada junto ao coração do mestre. E também o BS+, principalmente, porque lá tem orientações assim preciosas. No meu dia a dia, também, além de manter a casa em ordem, que é necessário, né, eu procuro me conectar um pouco com a internet, então eu procuro assistir algumas aulas que eu gosto muito, foco um pouquinho na questão do inglês, apesar de eu não dominar o idioma, mas eu acho importante. Além disso, também tem outros conhecimentos referente à culinária que eu estou um pouquinho interessada, então eu procuro buscar conhecimento e vou preenchendo o meu dia para que ele não fique vago, para que ele fique produtivo. Então eu espero que vocês também tentem fazer o máximo possível para que vocês preencham aí, ocupem o tempo de vocês e não permitir que a maldade penetre no coração, tudo bem? Agradeço muito pela oportunidade, um abraço a todos. Olá, meus amigos da comunidade Elizabeth Lelei, todos bem? Espero que sim. Então, tomando todas as medidas aí de prevenção, passando um alquinho na mão, saindo com máscara, também sei que sim. Então, fui desafiada a falar como está sendo a minha quarentena. No início não foi fácil, não vou mentir, porque a gente tem toda uma estrutura, né? Criança na escola, trabalho, toda uma rotina, mudou tudo. Para vocês eu também sei que não foi fácil, mudou desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. Para quem me conhece sabe que eu tenho um karma familiar de depressão, né? E eu também sou uma pessoa extremamente solitária, né? Depois que eu conheci o budismo, eu me preenchi de várias formas e tem me ajudado muito. Meus daimokos de manhã e à noite, né? Eu sento na frente do meu oratório e sou bem sincera comigo mesmo em primeiro lugar. E sou bem sincera em falar para o Goronzon e abrir o meu coração sobre tudo, todas as questões que estão me incomodando e também as que me deixam feliz, né? Eu escolhi um trecho do Gosho, que é o da minha vida. Quem apresentou esse trecho para mim foi o Anderson e a Denise, e eu tenho muito a agradecer a eles. Tenho muita boa sorte também. Que fala assim: o inverno nunca falha em se tornar primavera. Aqueles que creem no Sutra de Lótus são como o inverno. O inverno nunca falha em se tornar primavera. Desde os tempos antigos, jamais se ouviu que o inverno tenha se tornado em outono, ou que o devoto do Sutra de Lótus tenha se transformado numa pessoa comum. Então, esse é o meu Gosho, assim, né? Eu escolhi ele para minha vida, porque a minha vida era muito turbulenta. Eu não vou dizer que não tem, não, mas tem. Porém, eu aprendi, né, a saber lidar com essas questões. E falando para vocês aqui porque eu escolhi esse Gosho, né? Porque a gente sabe que, assim, tudo vai passar, né? Por mais que agora tá sendo difícil, todas essas atribulações, a gente vai conseguir superar isso, né? Esse momento é o momento de fazer uma nova revolução humana dentro de mim, como para as outras pessoas, né? E buscar o Conseirufo, que é o que a gente acredita, né? E eu espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam bem, tá? Vamos fazer muito daimoku, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair bem dessa. Muito obrigada. Boa noite, ou melhor, bom dia, todos bem? Espero que sim. Vou falar do meu momento de quarentena, que apesar de tudo eu não tive, pois fiquei só uma semana em casa. Pois logo a empresa voltou na sua rotina normal, né? Então eu estou procurando seguir as orientações médicas, né? Porque é lavar a mão com água e sabão, depois passar álcool gel, não entrar em casa com as roupas, né, que você usa na rua. O sapato também, não entrar dentro de casa com sapato. E tendo todos esses cuidados, né? Aí vou direto pro banho. E na empresa, assim, a empresa também forneceu, né, a máscara, álcool gel. Só que foi que a empresa, né, ofereceu para nós, né? O álcool gel,
E tem as máscaras também. Olha tanto de máscara que eu uso, né? São 3 máscaras assim que eu troco, né, durante o serviço. Quando eu chego em casa também tem esse álcool gel aqui também, tá? Que agora eu acabei de comprar um outro, porque ele acabou. E assim, né? Eu procuro me cuidar. Quando eu entro ou saio do coletivo, também passo álcool gel, né? Tem que seguir todas as orientações, né? Que eles estão dando pra gente, né? Os médicos, né? Então, eu posso dizer assim, que quarentena mesmo eu não tive. Porque, como eu disse, foi só uma semana em casa, né? E a gente tá se cuidando, não só eu, como todos os funcionários em casa também, os parentes, né? A família, todo mundo se protegendo, usando álcool gel. E sem esquecer do nosso Daimoku também, né? Firme e forte para poder nos proteger também, tá bom? Da minha parte é só. Transmitindo. Voltamos. Parabéns, meninas! Adorei saber como vocês estão lidando com essa quarentena. Caio, hoje é um dia muito importante para muitas pessoas. Que dia que é esse? Hoje é considerado, né, comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Mas e aí, você sabe, Larissa? Bom, eu tenho um pouco de conhecimento nesse assunto. Mas e você aí de casa? Sabe como funciona o movimento LGBTQIA+? Então pode soltar o vídeo, né? Você sabe de onde surgiu o Dia do Orgulho LGBTQ+. Numa madrugada do dia 28 de junho de 1969, em um bar de Nova York chamado Stonewall Inn, foi onde se iniciou um dos acontecimentos mais importantes para a liberação do movimento gay e da luta pelos direitos LGBTQ+, nos Estados Unidos e também no mundo. Até 1962, toda a prática homossexual era considerada crime em todos os estados americanos, com punições variadas que podiam chegar até a pena de morte. Até poucos anos antes de 1969, pouquíssimos bares e estabelecimentos recebiam pessoas abertamente homossexuais. O Stonewall era o único bar gay de Nova York. No dia 28 de junho de 1969, 4 policiais invadiram o bar. E para esse tipo de ocasião, existiam procedimentos para retirar os clientes do local. Mas das 200 pessoas presentes no dia, a primeira faísca de luta se acendeu. Se recusaram a seguir os procedimentos e se iniciou certo sentimento de revolta pela situação. Antes que chegasse o primeiro camburão, a multidão já tinha aumentado consideravelmente. Pessoas unidas gritavam "Poder Gay" e cantavam uma canção da época que dizia "Nós vamos vencer". Surgiu um sentimento coletivo de luta pelos seus direitos, e isso tomou conta das pessoas que estavam por ali, cansados de tamanho preconceito e abuso. O primeiro orgulho gay foi considerado uma revolta. A rebelião causou prisões, mas no dia seguinte uma multidão maior ainda se reuniu com uma postura gritante. Haviam perdido seu lugar seguro, lugar onde eles podiam ser quem eram e demonstrar afeto pelos seus parceiros. Se não podiam mais ter o seu lugar, começariam então a fazer isso em público. O bar, mesmo destruído, abriu as portas no dia seguinte, e em frente à sua porta aglomerou multidões LGBTQ+, que se espalharam por diversos quarteirões. A revolta durou 5 dias. Foi a primeira vez que a comunidade LGBTQ+, se uniu para lutar e resistir juntos com toda a força pelos seus direitos. Após o ocorrido, em poucos meses, todas as cidades americanas passaram a ter fortes organizações pelos direitos homossexuais. E depois de 1 ano da revolta, as primeiras marchas do orgulho começaram nos Estados Unidos. "50 anos depois da revolta de Stonewall, nós da comunidade LGBT ainda precisamos lutar pelos nossos direitos. Apenas em 2019, a LGBTfobia foi considerada crime no Brasil. País onde mais ocorrem crimes de ódio contra LGBTQ+. País liderado por alguém que prega discursos homofóbicos. Esse experimento convidou várias pessoas da comunidade a irem para a rua, estampando no peito quem são a fim de passar uma única mensagem. No fim, tudo se resume ao amor. Nós só queremos amar sem temer. Queremos ser quem somos, sem morrer por isso. Amor não é doença. É a cura.
Adorei o vídeo, Caio. Eu gostei bastante. Pra quem não sabia, né, do movimento, como poder conhecer um pouquinho, né? É muito importante Eu me isso. senti representado, viu? Bom. Achei muito importante também. Mas tô sentindo agora um cheirinho, um clima de festa. De aniversário. Parabéns. Hoje é seu dia, que dia mais feliz. Teve aniversário esse mês de 3 pessoas. Tivemos 3 aniversariantes, então. 3 aniversariantes. Foi a Dona Cida. Parabéns. Parabéns. Luciana. Parabéns. E a Quinha. Parabéns. Parabéns, gente. É isso daí. Bom, então, continuando agora. Sabe o que eu tô sentindo falta? Ah. De um relato. Um relatozinho bem... relatinho, assim, top. Falando das conquistas e vitórias? Sim, sim. Eu gosto. Você eu acho gosta? importante também. Vamos rodar, então? Vamos rodar um relato com a Bia. Bom dia, gente. Eu sou a Bia. Hoje eu vim falar um pouco para vocês de algo que eu estou conquistando. Bom, é algo que houveram diversas dificuldades, porém outros empecilhos eu mesmo que acabei colocando. Porém, este ano decidi sair um pouco da minha zona de conforto e no próximo semestre eu começo na faculdade fazendo processos gerenciais. O meu objetivo fazendo esse curso é melhorar financeiramente, né? Poder contribuir de diversas formas para a HCAI e também poder dar um futuro melhor para o meu filho, uma educação melhor e que ele não passe por dificuldades, que ele possa fazer os melhores cursos, frequentar as melhores escolas. E é isso, eu vim compartilhar com vocês um pouco dessa minha vitória. Obrigada. Áudio. Então, pessoal, esquecemos um pouquinho, mas... Acontece, né? QR Code aqui embaixo, a Larissa tá mostrando o QR Code pra vocês. Esse é o QR Code pra você aí de casa baixar o aplicativo do BS+. Sim. Então, baixe o aplicativo do BS+, não se esqueça, porque lá você tem acesso podcasts, ao BS, terceira, R10, matérias, Matéria. tudo. Matéria. Houve matéria. Matéria, gostei da matéria agora. Vamos ter matéria agora? Então teremos agora... A matéria com o Robinho. Roda Pode aí. soltar. Olá, companheiros da comunidade LGBT em Lilei, todos bem? Desejo e espero que sim. Estamos quase na metade do ano, não é mesmo? E 2020 ficará marcado em nossas vidas. Com os acontecimentos atuais, entender a essência dos escritos de Nichiren Daishonin é um impacto em tanto para nossas vidas. E nessa atividade do mês de junho, estudaremos juntos, né, um trecho da carta de Sado. Esta carta foi escrita em 1272, né, em 20 de março de 1272, na ilha de Sado. São quase 7 páginas de escritos. O Buda aproveitou o escasso de material que tinha, né, e encheu cada linha de incentivos. Para quem não conhece, Sado é uma ilha no Japão e que na época do Buda ele foi enviado para a morte. Embora estivesse exilado em Sado, Nichiren Daishonin, com sua imensa benevolência, dedicava-se a incentivar cada um de seus discípulos por meio de cartas. Aqui podemos perceber a condição elevada de vida que tinha Nichiren e mostrar que as perseguições e as dificuldades não o afetavam. Nessa ocasião, Nichiren Daishonin endereçou a carta a Tokijonin e Shijokingo, seus principais discípulos, e pediu que eles lessem com os demais. No trecho da carta, Nichiren Daishonin diz: "Não há papel suficiente aqui na província de Sado e levaria muito tempo para que eu escrevesse a cada um. Além do mais, se uma única pessoa ficar sem receber uma mensagem minha, isso poderá causar ressentimentos. Por essa razão, meu desejo é que as pessoas com espírito de procura se reúnam para ler junto esta carta de encorajamento."
Seus discípulos, por sua vez, reuniam-se em pequenos grupos para ler ou ouvir o conteúdo desta carta, incentivando-se mutuamente numa época de perseguições desumanas. Seus corações eram aquecidos com coragem, esperança e convicção, transmitido por meio dos escritos de seu mestre. Os últimos dias da lei, época em que vivemos, nos apresenta situações semelhantes. Porém, qual é a preocupação genuína que existe em nosso coração? Qual a nossa postura para levar coragem, esperança e convicção às pessoas que sofrem? O presidente Ikeda enfatiza: ao entrarem em contato com essa condição de vida elevada e esse espírito de lutar pelo Conserufo, dispostos a enfrentar qualquer perseguição, os discípulos devem ter imbuído de coragem indomável. Posso imaginá-los, depois de ouvirem a carta, firmando juntos o juramento de se manterem firmes na fé, encorajando-se uns aos outros, dando partida com nova decisão. O presidente Ikeda pergunta qual o propósito de uma religião. A resposta é a conquista da sua felicidade, junto com a dos outros, da felicidade de todas as pessoas comuns do povo e a conquista da paz mundial. A única forma de alcançar esse objetivo é cada um se tornar sábio e forte. Essa era a convicção inabalável do presidente fundador da Soka Gakkai, Saburo Makiguchi. Gravar os escritos de Nichiren Daishonin no coração e ativar a condição invencível do estado de Buda para avançar rumo à concretização do grande juramento pelo Conserufo, ao mesmo tempo em que luta para transformar seu destino. Esse é o caminho do estudo do budismo que conduz diretamente a uma vida de felicidade e vitória. O presidente da SGI, Daisaku Ikeda, sintetizou a finalidade do estudo do budismo nos seguintes itens. Primeiro, estuda-se o budismo para adquirir uma correta visão da vida, da sociedade e dos objetivos. Segundo, estuda-se o budismo para nutrir a prática da fé e o empenho nas atividades. Terceiro, estuda-se o budismo para avançar e crescer dia após dia. Quarto, estuda-se o budismo para cultivar a capacidade de orientação e para prestar incentivo a todos os companheiros. Vocês concordam? Temos a possibilidade de estudar os escritos e renovarmos a nossa disposição para a conquista da vitória absoluta. Sabemos que o princípio budista fé, prática e estudo é a diretriz fundamental que explica a forma correta para se praticar o budismo de Nichiren Daishonin. Então, vamos juntos com Ikeda Sensei renovar a decisão de nos levantarmos sós e atuarmos brilhantemente em nossa família, organização e na sociedade. Então, o que esse Gosho quis passar, O que aprendemos? A imensa compaixão de Nichiren Daishonin em incentivar os discípulos, mesmo com risco da própria vida. Aprendemos a importância da leitura do Gosho, de estudar, nem que seja uma frase, todos os dias, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Essa postura de busca e sabedoria do Buda permite-nos fazer nossa vida resplandecer intensamente. Vocês concordam? Então, esse trecho do Gosho da Carta de Sado foi o que a gente acabou de estudar. Na verdade, fiz uma leitura sobre a matéria, e juntos
podemos aprender algo sobre a fé, sobre como intensificar a nossa fé, né? Temos que ter esse estado de procura e definitivamente, junto com o Sensei, né, demonstrar renovar nosso juramento, ok? Então fico por aqui, muito obrigado novamente e um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, pessoal, Voltamos! voltamos até que enfim. Queria desculpar aí pelos nossos desculpa a erros. demora, tá bom, gente? Mas deu tudo certo, só tinha um probleminha na câmera, então vocês não iam conseguir ver a gente. Mas então, Larissa, Vamos continuar, vamos né? continuar a Depois nossa dessa matéria atividade. maravilhosa, vamos ter palavras de incentivos. Palavras de incentivos, então. Palavras de incentivos com quem? Com quem? Os nossos convidados de hoje são o Rodrigo Cato, ele é responsável da RM pela DMJ, e também pelo Celso Tokusato, ele é vice-coordenador da DMJ da CNSP. Beleza. Pessoal, queridos amigos aí da comunidade, Elizabeth Linley, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar com todos aqui no Domingo Frio, né, agora de manhã. Como foi dito, né, assim, né, é muito bom realizar os encontros virtuais, mesmo que à distância, né, mesmo que não podendo abraçar, tal, tudo, né, é muito bom poder aí, por exemplo, rever aí um grande companheiro que é o Robin, né, o Robin aí, a gente pôde atuar junto, né, então é uma grande oportunidade. O pessoal aí é bastante profissional, né, tem todos os esquemas, uma live, é praticamente aí o Fernando Sorocaba, o Gustavo Lima, né, mas assim, né, vou me esforçar aqui também para poder, assim, né, trazer alguns incentivos, né, como foi colocado na matéria, né, pelo Robinho, a gente hoje vai estudar um trecho, né, na verdade é o pós-escrito, né, foi escrito uma recomendação ali da Carta de Sado para que a gente pudesse estudar juntos, né, então compartilhe com aqueles que têm espírito de procura, e com certeza cada um do que tem espírito de procura são justamente cada um dos senhores que estamos, na verdade, fazendo exatamente de acordo com a orientação expressa de Nichiren Daishonin. Estamos aqui reunidos, né, para estudar pelo fato de terem esse espírito de procura. Então, cada um dos senhores é justamente esse discípulo direto de Nichiren Daishonin, né? Então, a Carta de Sado ela é bastante complexa, tal, tudo, mas tem só o ponto que o pessoal gostaria de enfocar é sobre a importância do estudo, né? Porque o estudo, né, ele é parte desse tripé, né? Fé, prática e estudo, né? Então, a gente tem, uma vez o Sr. Júlio Kosaka, ele deu um exemplo bastante interessante sobre como funciona a fé, prática e estudo na nossa vida diária, né? Então, ele fala que é tão importante, por exemplo, como num carro, né? É tão importante quanto um motor, né? A direção, né? E as rodas. Então, ele falou nesse exemplo, por exemplo, que o motor é como se fosse a fé, né? É o que gera a energia do movimento, é a força, né? E as rodas são como se fosse a prática, né? Ele transforma a força em movimento, né? A força que o motor gera, ele transforma em movimento, né? E a fé, a prática, aliás, tem dois eixos, né? O carro ele tem dois eixos, tem o eixo da frente e o eixo de trás, né? Que pode representar a prática para si e prática para os outros, né? E tão importante quanto tudo isso é a direção, né? O caminho que se toma para não tomar nenhum acidente, para não criar nenhum problema, para conseguir conduzir da melhor forma, né? E a direção justamente é o estudo, né? Então, o estudo ele é bastante importante para que a gente consiga tomar uma direção correta na nossa prática da fé, né? A religião ela serve para que as pessoas sejam felizes, né? Ela serve para conduzir as pessoas a um estado de vida elevado,
né? E então o estudo do budismo é justamente para fortalecer essa fé, né? Para que a gente possa conduzir da melhor forma, né? Então, às vezes, né? Religião, ela tem por definição uma coisa que se chama dogma. E dogma é um negócio que você não questiona. Isso tem em todas as religiões, menos no budismo. Né? O budismo, tudo pode ser esclarecido, tudo pode ter um significado, tudo tem um propósito. Então, ao conhecer esse propósito, ao se estudar cada um dos pontos que o budismo coloca, né, isso gera mais fé. Né? Então, em outras religiões, você não pode questionar, por exemplo, 10 mandamentos. Ó, tem 10 mandamentos lá, mas por quê? De onde? Não, é mandamento, tem que fazer. E no budismo não, tudo é causa e efeito, né? E quanto mais você estuda, mais você consegue compreender. E por compreender mais, você tem mais fé, né? Ao contrário de que você tem coisas que você não pode questionar, porque isso seria uma fraqueza da sua fé. Né? No budismo é justamente ao contrário, pelo fato de a gente poder enxergar o significado em cada aspecto, poder enxergar, né, cada ponto, né, da prática da fé, a gente possibilita se esforçar mais, né? Então tem uma frase, né, que fala assim, né? Eu não consegui encontrar nas minhas coisas, mas eu acho que eu consigo repetir. É muito importante, fé, prática e estudo, não é assim? Então, fé e prática sem estudo, ela é fé cega. Fé e prática sem estudo, ela é fanatismo, né? Estudo e fé sem prática é irrealismo. É uma coisa que não tá fora da nossa vida cotidiana. E fé e prática e estudos sem fé é cotidiano, é rotina, né? Então, é importante a gente fortalecer cada um desses pontos: fé, prática e estudo, né? Então, ao ler um pouquinho, pelo menos um pouco, né, poder colocar, estudar e buscar colocar em prática, já é fé, prática e estudo, já é o fortalecimento dessa fé diária, né? Então, sobre isso, o Sensei fala assim, né, numa explanação: ao ler o Gosho, mesmo que seja um único trecho, a profundidade da sua compreensão vai mudar conforme seu estado de vida, conforme suas ações e a determinação naquele momento. Vamos nos dedicar com base nos escritos de Nichiren Daishonin. As pessoas que assim decidem e colocarem isso em prática emanarão ilimitada força e esperança. Né? Então, o estudo do budismo ele pode ser estudado de maneira teórica, mas nós, membros da Gakkai, estudamos ele colocando em prática, né? Fazendo Daimoku, né? Estudando o budismo e agindo na nossa vida diária, como o pessoal colocou aí no cotidiano, né? Como tem sido o desafio na quarentena, né? Ou o próprio relato, né? Onde decidiu, né, ingressar num estudo, algo que é realmente muito desafiador, com certeza formas de colocar em prática o que se estuda, né? Então, é o exercício da prática da fé com a própria vida, é ler o Gosho com a sua própria vida. E isso é completamente de acordo com o que Nichiren Daishonin colocou, né? Então, a todos, né, e todas, né, parabenizar por essa reunião de palestra, como foi dito, pelo esse espírito de procura, de se reunirem e poderem ler juntos o Gosho, né, justamente essa atitude, né, que vai fazer com que a gente consiga enfrentar e superar cada um dos desafios, né, fortalecendo o nosso coração, né, e nos ajudando um ao outro, né, esse espírito de criar reunião de palestra aqui, de criar o link no YouTube, dá errado, né, mas o mais importante é a postura de não desistir, né, de ver tal, não sei o que, arrumar, e tá todo mundo aqui firme e forte na live, né? E isso realmente essa disposição, né? E parabéns a todos por essa magnífica reunião de palestra, né? Como foi colocado também, como essa comemoração, né, do Dia do Orgulho LGBTQI+, né? E tamo junto aí, por favor, contem comigo, né? Gostaria então de passar as palavras pro Mitsu aí. Bom, acho que agora está dando para me ouvir, né? Como o Celso falou, bem explicado essa questão, né, do estudo. Esse mês enfatiza justamente esse ponto, né, de realmente a gente se desafiar nesse aspecto, né, com toda essa situação que a gente está vivendo, né, situação de pandemia, onde nós fomos obrigados, né, a parar praticamente as nossas vidas, realmente
nos pôs à prova, né, de realmente que a maldade, às vezes a gente não percebe ela, mas ela pode vir muito forte a qualquer momento, né? E justamente em meio a isso, né, o fato da organização, ter parado as atividades, enfim, às vezes acaba nos enfraquecendo, né, porque o que nos motivava era estar junto com os companheiros, estar próximo das pessoas, né, sempre se incentivando, né, ouvindo os relatos pessoalmente. Então, isso mexeu muito com a gente e nos obrigou a nos reinventar, né? Como a gente está participando hoje de uma atividade totalmente diferente, né? Através de uma transmissão pelo YouTube. Então, assim, o quanto a maldade vem para nos testar, né? O quanto a maldade pode nos atacar a qualquer momento, e o quanto a gente está preparado, tanto com Daimoku, né, como com estudo também, e para realmente enfrentar, ter a atitude de ultrapassar essa dificuldade, né? Quando a gente tem que mudar a nossa rotina, às vezes a gente nos sentimos enfraquecidos, né? A gente se sente mais para baixo e tal, mas isso não pode ser nenhum empecilho para o nosso avanço e para a nossa vitória, né? A matéria fala bastante desse buscar, né, o estudo, ir de encontro ao estudo, né? Ter essa proatividade, né? Então, mais do que nunca, agora é o nosso momento da gente emanar o nosso estado de Buda, fazer com que ele floresça cada vez mais dentro da gente e que nós desafiemos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? Às vezes a gente, com a rotina do dia a dia, a gente, né, quando a gente tinha uma vida normal, tinha que sair para trabalhar, tinha que sair para estudar, tinha que sair para fazer as coisas, e muitas vezes a gente não tinha tempo, né, para poder fazer a prática, estudar, né? Mas agora é o momento da gente mudar toda a situação, né? Estamos em casa, temos que nos cuidarmos. Agora é justamente o momento para a gente aumentar a quantidade de Daimoku, a gente nos fortalecermos cada vez mais no Daimoku e também estudar, né? Como a gente não tinha tempo antes, agora a gente está tendo tempo de sobra, né? Então, o estudo realmente ele nos direciona, nos coloca no caminho certo e nos faz entender o que está passando na nossa vida, né? Essa situação que estamos vivendo hoje é um karma coletivo de todos nós, né? É algo que estamos vivendo juntos, temos que ultrapassarmos juntos e, né, precisamos incentivar os demais companheiros a lutar junto com a gente, né? A gente sabe que muitas pessoas cada um tem a sua realidade, cada um tem, né, a sua condição. Muita gente, né, tem dificuldade para poder acessar, muita gente tem dificuldade para poder entrar numa videochamada, mas, né, esse espírito, né, de proatividade, de realmente, independente de qual seja a minha condição de vida, independente do que eu esteja passando hoje, né, eu vou incentivar os meus companheiros, eu vou transformar a minha vida e nada vai ser um empecilho para o meu avanço, né? E por mais qualquer que seja a sua dificuldade, use ela como um trampolim para a sua vitória, né? Então, o nosso desafio diário hoje em dia está sendo esse, já que não podemos sair para as atividades, né? Que a gente cada dia mais fortaleça no Daimoku, que a gente fortaleça no estudo, né? É um momento muito bom para estudarmos tantas coisas, a nova revolução humana, colocar em dia, o BS+, né? Eles estavam colocando até o QR Code aí para vocês poderem baixar, então utilizem essas ferramentas, né? Tem o aplicativo do Seigan também, da divisão dos jovens, que tem bastantes incentivos lá. Então, material não falta, a gente tem acesso, né? A gente precisa nos reinventarmos, né? Não vamos deixar ninguém para trás, né? A gente sabe o quanto é importante a gente, né, estarmos juntos nesse momento. Sabemos que tem muitas pessoas que têm problemas de saúde, sabemos que tem muita gente que tem
estão ultrapassando os problemas graves, né? Então, agora, por mais que a gente tenha essa dificuldade de nos encontrarmos pessoalmente, que a gente não deixe, né, de incentivarmos os companheiros, né? Então, que essa rede, né, se propague cada vez mais, que vocês estão criando na comunidade, né? Que mais pessoas tenham acesso a isso. Os problemas técnicos acontecem, mas é isso que a gente tem que entender, que cada dia é um passo a mais, cada dia é uma vitória a mais que a gente tem que conquistar, né? Existe o acesso à extranet, então a gente consegue estar sempre conectado à nossa vida com o mestre, que a gente busque através do Daimoku e do estudo, sempre entender o coração do Sensei e o que ele quer passar para a gente. Se nós formos ver, né, essa carta de Nichiren Daishonin é de 1200 e fala de uma realidade totalmente atual. Ele estava exilado, né, não podia sair de onde ele estava correndo risco de vida, né, logicamente pelas perseguições, pela condição do lugar que ele vivia, pelo fato de ter dificuldade para comer, enfim, para se manter. São coisas que a gente passa hoje de outra forma, logicamente. Temos que nos ficar reclusos, né? Tem muita gente que, enfim, teve dificuldade financeira, está tendo, muita gente que perdeu seus empregos, mas que, através do Daimoku e através dos nossos incentivos, né, essas pessoas ultrapassem todas essas condições, né, até porque a gente não sabe quando vamos poder voltar à nossa rotina normal, né? Então, esse é um novo momento, é uma nova era. Eu não vejo como dificuldade, né? Mas essa pandemia veio justamente para fazer com que nós nos reinventemos, né? Que nosso estado de Buda manifeste, para realmente a gente não deixar a peteca cair nesse momento, né? Então, não quero me estender muito, espero que realmente cada incentivo que nós tivemos hoje, seja pelos relatos, seja pela matéria, né, tudo isso grave na nossa vida de alguma forma, que a gente busque cada dia mais, né, estar nos apoiando as demais pessoas. A gente sabe que a comunidade é grande, tem muitos membros, e talvez muitos não estejam participando, né, mas que vocês possam passar, que seja um pouquinho do que teve nessa atividade de hoje para eles, né? E que através do nosso sentimento, do nosso estado de vida, eles também se sintam, né, protegidos e que também manifeste o estado de Buda no coração deles, tá bom? Então, né, não vou me estender muito, agradeço por poder participar com vocês, espero que todos estejam bem, se cuidando, né, e que a gente corra somente atrás das vitórias, né, através do estudo e através da prática do budismo. É isso, gente. Muito obrigado. A pandemia do novo coronavírus é o assunto do momento. Diariamente, nos encontramos em meio a um bombardeio de informações e opiniões. É natural que você se sinta angustiado. Por isso, limite o tempo que você e sua família passam lendo ou assistindo notícias. Lembre-se de praticar atividades que são boas para o corpo e a mente, como fazer pequenas pausas durante o trabalho, se exercitar, escutar música, manter uma alimentação saudável. Evite o consumo de tabaco, álcool ou outras drogas. Isso pode comprometer seu bem-estar mental e físico. Proteja-se e apoie os demais. Mantenha contato com seus familiares, seus vizinhos ou quem mais precisar de assistência em sua comunidade. Uma comunidade unida cria laços solidários para enfrentar a Covid-19.
palavras de incentivo. Gostei, ótimas palavras. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Rodrigo. A nossa reunião, gente, tá chegando ao fim. Infelizmente. A nossa reunião está chegando ao fim, pessoal. Vamos lá, do estúdio. Rubem, a nossa reunião está chegando ao fim. Agora sim, tá todo mundo triste que a nossa reunião está chegando ao fim. Antes de terminar a atividade, a gente vai ter uma apresentação bem bacana. É? Você não tá sabendo? Então vamos agora com uma apresentação com... Júlia. Com a Júlia. Pode soltar o vídeo. Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer, e a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa, esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não, sigo nessa missão, e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar, e assim eu vou de alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar, depende de você. Um mundo novo só de gente boa, esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não, sigo nessa missão, e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar, e assim eu vou de alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar, e assim eu vou de alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar, e assim eu vou de alma e coração. Vem, João. Mantendo acontecer, lutar e conquistar. Mantendo a fé pra caminhar. Gente, foi incrível. Foi muito bom. Foi incrível. João, volta aqui pra tirar uma foto. Vem cá, João. Vem cá, Rubem também. Casa. Pessoal. Bom, vamos lá. Não esquece do QR Code. O QR Code tá aqui embaixo, ó. Tá. Aqui tá focando. Outra coisa. Você tira uma foto nossa da equipe da DJ. Tira a foto aí, tira um print, tira a foto da televisão com a gente aqui, ó. O QR Code aqui na tela, ó. Subindo, descendo. Vem, Rubem, tira a foto. Vem, João. Tirem uma foto aí da tela de vocês, tirem um print aqui da DJ, só pra gente aparecer junto com vocês, beleza? João, vem aqui com a gente tirar uma foto também. O João tá vindo, tá, gente? Ele tá chegando. Ele tá um pouquinho com vergonha, mas o João vai aparecer. Vamos aparecendo. Vamos ver que tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui é importante de falar, não é? Eu acho importante. Então, vem mais pra cá pra todo mundo aparecer na foto. Ó, vocês que vão ser o fotógrafo, viu? Tira a foto aí, nossa. Calma aí, que o Rubem tá aparecendo. Vai. 1, 2, 3 e... Sei! Acho que tiraram. Tiraram. Não, mais uma, outra coisa. 1, 2, 3 e... Sei! Acho que tiraram. Eu vou confiar em vocês. Eu acho que você tem que tirar. Eu vou confiar em vocês. Me sigam no Instagram. Que isso? Ai, pessoal, se inscrevam no nosso canal, esse canal mesmo que estamos fazendo a live.
É o canal da nossa comunidade. Todas as atividades vão ser feitas por esse canal, todas as minhas Isso. palestras. E vão ficar gravadas caso vocês queiram assistir depois. Passar pra uma outra pessoa. Passar pra outra pessoa assistir. Só avisa que teve um imprevisto, que ficou um tempinho aí a mais. Isso. Mas no final deu certo. Deu tudo certo. Se inscrevam no nosso canal então, tá aqui embaixo, ó. Não sei onde tá, não tá em nenhum lugar aqui. Mas se inscrevam no nosso canal, tá debaixo do nosso vídeo. Isso. Cliquem lá, se inscreva, ativa o sininho pra você ficar por dentro das nossas atividades, sim, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado. Foi Desculpa tudo. pelos problemas técnicos. Acontece como toda reunião. Tá tudo, mas tá no final dá tudo melhorando, certo. No tá? final dá tudo certo. Sim, no final dá tudo certo. Outra coisa pra falar, o Gongyo. Sim. Façam um Gongyo na casa de vocês ao finalizar essa nossa live. Ou se fizeram antes. Ou se fizeram antes, tudo ok, mas não deixem de realizar o Gongyo, beleza? No final, tirem uma foto comemorativa, tirem uma foto de vocês aí em casa. Da família, manda pra gente no grupo, tá bom? Manda no grupo da comunidade, faça aquela selfie com a família toda junta, com aquele calor desse domingo bem frio. Beleza? É isso, né? Muito obrigado, queria agradecer a Larissa por ser apresentadora. Ai, obrigado. Amigos. Queria agradecer ao João e o Ruben também. Uhul! Me siga no Instagram! Obrigada, gente. É isso aí, muito obrigado pela produção. Agradecer você aí de casa por ter participado da nossa atividade, da nossa live, foi tudo. O que mais? E até a próxima atividade, então, né, até gente? a próxima atividade.